Continuação do capítulo 10. A mesma cena vista pelo lado negativo. Que desperdício! Que demonstração desnecessária, exagerada e extraordinária de emoção! Por que um vaso inteiro quando algumas gotas seriam mais do que suficiente? Por que quebrar o vaso quando ele poderia ter sido facilmente entornado? E por que o cabelo? A situação estava totalmente confusa, nem um pouco adequada ou em ordem. Quando Maria afagou os pés do mestre, o perfume pairou pungente no ar, e os soluços da mulher eram o único som que quebrava o silêncio estonteante. Por que ele não manda essa mulher parar? Judas pensou enquanto observava a liberalidade de Maria. Ele saiu daquele cenário perturbado. Suspeitava de todas as formas de sentimento, de qualquer coisa que desviasse a atenção do ideal de destruição dos romanos para o estabelecimento do tão esperado reino. Seguir o Nazareno havia sido uma montanha-russa de altos e baixos emocionais para Judas, bastante instável para um homem em evidência como ele. Mas Judas se juntou a Jesus em busca de sucesso e comprometeu-se a prosseguir, não importando quão difícil isso fosse. Não foi fácil. Certamente o Salvador estabeleceria logo seu reino. No entanto, todas as vezes que as multidões tentaram coroar Jesus como rei, ele recusava, evitando a oportunidade. Pior, as ofertas começavam a tornar-se escassas. Jesus já não era tão popular quanto antes, a julgar pelo peso da bolsa de dinheiro que Judas carregava na cintura. Estava ficando cada vez mais difícil desviar os fundos. Naturalmente, esse termo era muito feio. Judas preferia chamar de retribuição por serviços prestados. Se algo não mudar rapidamente, pensou Judas, devo começar a pensar em mudar de profissão. Ele não era como os demais discípulos. O único não galileu do grupo, esse rapaz da cidade de Queriote, estava determinado a deixar sua marca no mundo. Mas deixar uma marca demandava dinheiro, dinheiro que ele não tinha. Ei, Judas, um dos discípulos se inclinou e sussurrou. Quanto você acha que vale meio litro de nardo puro nesses dias? Nardo puro? Judas não tinha reconhecido a fragrância. Ora, isso era pior do que ele pensava. O perfume mais caro do mundo. Alguém tinha que dizer alguma coisa. Com licença, mestre, aparteou ele. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro entregue aos pobres? Valeria os salários de um ano inteiro. Alguns discípulos perto dele murmuravam em sinal de concordância. Deixai-a, respondeu Jesus. Os olhos do mestre atravessaram Judas como se estivessem examinando a sua alma. Judas se moveu constrangido. Para o dia da minha sepultura guardou isso, continuou Jesus, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Judas olhou para os outros discípulos procurando apoio, mas eles desviaram os olhos, olhando para longe, para os lados, mas não para Judas e o mestre. Assim sendo, Judas conteve-se enquanto sentia as coisas se deslocando e se solidificando dentro dele. Em vez de penetrar em seu coração, as palavras de Jesus, de algum modo, haviam consolidado a transação. De repente, tudo pareceu claro como cristal para ele. Toda essa conversa sobre morte, não havia reino algum para vir. A coisa toda tinha sido uma farsa. Tanta coisa para fazer parte do novo parlamento judeu. O trabalho havia terminado, a menos que a história de 2 seguidores. A história da unção de Jesus foi relatada com detalhes nos evangelhos, assim como a traição de Judas. Mesmo que o pensamento de Judas não tenha acontecido da forma como imaginei acima, o resultado foi o mesmo. Mateus e Marcos descrevem a mudança sombria no coração de Judas como um acontecimento imediatamente posterior ao gesto de amor extraordinário de Maria. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Marcos 14, 10 e 11.
Apenas Mateus destaca a quantia pela qual Judas vendeu Jesus, 30 moedas de prata. A quantia exata predita 400 anos antes em Zacarias 11, 12 e 13. Era o preço exato pago por um escravo em Êxodo 21, 32, aproximadamente 120 denários. Menos da metade do dinheiro que Maria profusamente havia derramado sobre os pés de Jesus. A vida tem o seu modo de revelar quem realmente somos e as motivações profundas e escondidas de nosso coração, disse Jesus em Mateus 12, 34 e 35. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Isso certamente aconteceu no caso de Judas, mas aconteceu no de Maria também. Embora a situação tenha feito aparecer o mal latente dentro de Judas, também trouxe à tona o belo sentimento de uma moça de Betânia. Pelo que se observa, Maria parece ser contemplativa por natureza. Embora a intuição espiritual tenha feito dela uma adoradora admirável, de igual forma, a tornou suscetível ao desespero. Em vez de correr para encontrar-se com Jesus, depois da morte de Lázaro, como você se lembra, ela permaneceu em casa, abatida e sozinha no meio de uma multidão de amigos. Ela mergulhou profundamente em sua tristeza e nem mesmo as notícias da chegada de Jesus foram capazes de aniquilar o seu pesar. Mas, graças a Deus, Jesus nos encontra onde estivermos. Ele passa pelos cantos escuros e escondidos das nossas vidas e, se estivermos dispostas, Ele faz brilhar a doce luz do céu, o precioso Espírito Santo. Se permitirmos, Ele se oferece para limpar nossas personalidades, temperando-as através do Espírito Santo, para que não pereçamos diante dos pontos fortes da nossa fraqueza e dos pontos fracos da nossa força. E isso, pelo que posso lhe dizer, aconteceu com Maria. Mesmo tendo sentido, através da sua intuição aguçada, a gravidade da situação que o Senhor enfrentava, naquele momento ela não desfaleceu. Em vez de apenas sentar passivamente e ouvir o Salvador, em vez de se oprimir pela aflição, dessa vez Maria reagiu. Deu a si mesma para aquele que havia dado tanto a ela e a sua família. Aparentemente, contudo, isso não aconteceu com Judas. Embora Jesus conhecesse as fraquezas dos discípulos, ele havia dado a Judas chance após chance nos 3 anos em que viajaram juntos. De acordo com João 13, 29, Jesus até o havia nomeado para ser o guardador da bolsa do grupo. Às vezes, escreve William Barclay em The Gospel of John, a melhor forma de corrigir alguém que está no caminho errado é tratando-o não com desconfiança, mas com confiança. Não como se esperássemos o pior, mas o melhor. Foi exatamente o que Jesus havia feito com Judas, mas ele não mudou. Imagine passar 3 anos de sua vida com o Messias e continuar sendo mais ou menos ou o mesmo, ou até pior do que quando começou. Judas agiu exatamente assim. Isso pode acontecer com qualquer uma de nós se não consolidarmos de uma vez por todas a questão do senhorio de Cristo em nossas vidas. Até escolhermos a quem servir, corremos o risco de desenvolver um coração de Judas no lugar de um coração cheio de amor sacrificial. Porque sempre que os nossos interesses entrarem em conflito com os interesses do Mestre, seremos tentadas a vender Jesus como um escravo ao melhor arremante, em vez de ungirmos os seus pés. Amor extraordinário versus amor mesquinho. Para saber a quem você adora, diz Theodore Parker, deixe-me vê-lo em sua loja, ouvi-lo em seu trabalho. Deixe-me saber como você cobra o aluguel de suas casas, como consegue seu dinheiro, como o guarda e o gasta. Jesus diz basicamente o mesmo em Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O tesouro de Maria não estava em seu dote. Sua esperança não repousava naquilo que ela poderia ganhar através de Jesus. Sua alegria repousava naquilo que ela podia oferecer. Judas, por outro lado, estava atrás de tudo o que poderia ganhar.
Essa é a primeira diferença entre um amor extraordinário e um coração egoísta e mesquinho. Observe, Maria possuía um coração grato. Seu irmão havia sido ressuscitado da morte. O Messias já viera e a chamou de amiga. Que grande honra, que grande alegria há de oferecer tudo àquele que havia lhe oferecido tanto. Judas possuía um coração avaro. As coisas não estavam acontecendo do modo como ele planejou. Uma das leis de Westcott sobre a tentação, citada por William Barclay, é que a tentação está relacionada às coisas para as quais temos uma certa propensão. Nossa força pode ser a nossa ruína. A força de Judas era a ambição, seu objetivo e compromisso para prosperar. Também era naturalmente o seu ponto fraco. Fazia com que se preocupasse mais com a situação política e com sua conta bancária particular do que com a condição do seu coração. A ganância é uma tirana. Nós, mulheres, podemos ser vítimas de suas mentiras tão facilmente quanto os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, diz Provérbios 30:15. A saber, dá. Um coração avaro nunca está satisfeito. O que tem nunca é o bastante. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, Paulo diz ao jovem pregador Timóteo. 1 Timóteo 6,6. O descontentamento pode vir ser arrastando sorrateiramente, nos deixando insatisfeita com o que temos. Não demora muito até que o descontentamento se transforme em determinação para conseguir o que julgamos merecermos, seja qual for o preço, mas o preço é geralmente muito alto. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, adverte Paulo a Timóteo no versículo 10, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O segredo da felicidade não está em conseguir o que você quer, mas em querer o que você tem. Judas compreendeu isso tarde demais. Sua avareza o levou a fazer o inimaginável, a trair um amigo, trair o Filho de Deus. A dor que logo substituiu a ganância não pôde curar sua alma, nem a sua mente. Depois de tentar devolver o dinheiro, Judas saiu, se enforcou e seu corpo foi enterrado em um campo comprado pelo sangue de Jesus. Sem gratidão, estamos predispostas a ter a mesma dureza de coração e cegueira de entendimento que levaram Judas à traição. Se nos recusamos a reconhecer a imensidão da graça de Deus e o preço incrível de Jesus, mais cedo ou mais tarde vamos acreditar que tudo isso não existe. Além disso, assim que começamos a abusar da graça divina, começamos a fazer mau uso dela, esmagando-a debaixo de nossos pés, desatentos na tentativa insana de obter mais uma bênção. Se não tivermos gratidão, seremos como as pessoas descritas em Romanos 1:21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Mentes obscurecidas fazem coisas tenebrosas. Veja o exemplo de Judas. Quão triste é conhecer a Deus sem nunca ter verdadeiramente experimentado o Senhor. Se quisermos ter intimidade com Deus, devemos cultivar um coração agradecido que glorifica a Jesus.